futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que solicitou ao atual ministro da Economia, Paulo Guedes, que não prorrogue a desoneração de tributos federais sobre combustíveis. Segundo a declaração, Guedes teria aceito o pedido e instruído a equipe econômica a não tomar nenhuma atitude que viesse a impactar o governo eleito no mandato que se inicia em 1º de janeiro. O Ministério da Economia trabalhava em uma medida provisória para prorrogar a isenção sobre os combustíveis em até 90 dias. A medida adotada pelo governo eleito pode levar a uma alta nos preços do combustível. Mas isso não é uma preocupação para o futuro ministro, abre aspas. Medidas que podem ser tomadas em janeiro não precisam ser tomadas de forma apressada agora. Nós vamos aguardar a nomeação do presidente da Petrobras. Estamos com expectativa em relação a muitas variáveis que impactam essa decisão, como a trajetória do dólar e do preço internacional do petróleo. Então, para a gente não tomar nenhuma decisão assodada, o governo atual se abstém e a gente, com calma, avalia, afirmou. Com isso, a desoneração termina agora, no dia 31 de dezembro. Haddad complementou que o pedido foi genérico com a intenção de que o governo atual... ele disse ainda que concordou em se abster e que faltam apenas 3 dias para a transição de governo. Não há urgência em resolver essas questões. O futuro ministro também informou que nos primeiros dias de janeiro a equipe econômica irá apresentar um plano para cobrir o rombo que foi aberto em 2022 nas contas públicas. Começo com o Fernando Tupan, um tweet. Paulo Vitor, você vê que o PT já começa sacaneando o povo brasileiro. Estamos em férias e é um momento que a gente viaja bastante. O Paulo Guedes deveria, sim, reeditar por 90 dias essa medida e jogar para março, porque daí dá tempo. Porque eu vou te falar uma coisa, o governo assume dia 1º, não vai fazer nada. Aí dia 2 começa a indicar os assessores. Pelo final do mês, todos os assessores vão ser indicados e vão começar a pensar. O PT quer acabar com o Brasil e quer levar a gasolina a R$7 já no começo da gestão dela. Eu, Paulo Guedes, eu assinaria essa medida aí e livraria o brasileiro desse tormento no momento de férias. É isso. Eu vou passar agora para o Aguinaldo Vieira. Olha, eu lembro do governo eleito em campanha criticando o preço do combustível, né, que tinha chegado a valores astronômicos e com combustível alto, né, toda a linha de produção, principalmente de alimentos, chegava aos supermercados mais caro. Claro que, que podem desonerar as taxas e alíquotas em cima do combustível e terem outra solução para manter ou pelo menos voltar uma política de governo para segurar esses preços ou até reduzi-los. Mas nesse momento eu não vejo outra alternativa, né? É só aguardando para a gente não fazer aí algum comentário precipitado, né? Mas a gente tem que ter cuidado e ficar de olho. O que não pode é discurso, algo semelhante e depois mudar de ideia e a coisa estourar logo no início de governo, né? Tem que se pensar bem nessa equipe econômica para não fazer, entre aspas, cagada. Pamela. Então, Vitor, é realmente uma contradição, né? O PT diz que se preocupa com os pobres, né? Mas agora o Haddad pede que o combustível aí não continue, né, recebendo essa desoneração aí de impostos que faz o preço do combustível descer. A gente tem que ser bem ilustrativo, né? E, consequentemente, na logística faz o seu alimento chegar mais barato na sua mesa, né? Não é só uma questão de viajar, de passear, de queimar gasolina na rua. Tem toda uma questão aí de distribuição, logística, inclusive do pãozinho que você come de manhã. Mas, vamos ver, né? Eu penso o seguinte, em certa maneira, ele tá certo, né? Não é o Paulo Guedes que vai ficar fazendo medidas, que vai se
vai se prolongar até um governo Lula aí para favorecer a população. Eu penso assim, a população escolheu o governo Lula, então o governo Lula que encontre as suas maneiras de fazer, né, as coisas, e as pessoas têm que aceitar, né? Como é que é perder o mané, né? Então, se a combustível subir, aceita que dói menos, é o governo que foi eleito, eles têm que encontrar as suas soluções. Poderiam aproveitar o que foi feito? Poderiam, mas como eles têm dito e muito que vão fazer um revogaço de tudo, né, que foi conquistado nesses últimos anos, então é isso que a gente tem. O STF também está na mesma movimentação aí para voltar com a questão do ICMS para os estados e tudo mais sobre os combustíveis. Então, realmente, a partir do ano que vem, a realidade vai ser outra nessa questão. Ângelo Rigon. Eu concordo, a Petrobras foi usada politicamente e quando o preço no exterior, no mercado internacional, baixou, não foi repassado para a mercadoria aqui no Brasil. Foi usada politicamente. Porque já cansamos de falar isso, petróleo tem a ver com câmbio, tem a ver com o mercado internacional, ICMS dos estados. Agora, eu particularmente acho que o governo, um governo que está saindo, final de governo, você não tem que deixar bomba ou problema algum, mesmo porque a lei já eles mesmos estabeleceram aquela data. Não foi o Lula que estabeleceu a data de 31 de dezembro, foi o Bolsonaro. Então, a partir do dia 1º, a responsabilidade total do governo Lula. E eu acredito que eles estão estudando até, eventualmente, baixar na área dos combustíveis, baixar mais ainda em relação a gás de cozinha, por exemplo, que é uma coisa que atinge o pobre, porque essa acho que vai ser a tônica do futuro governo. Se isso não acontecer, obviamente a gente vai ficar muito chateado, né, decepcionado. Mas pelo que tudo indica, né, é isso que vai acontecer, pelo menos no começo, porque todo mundo sabe que no final desse governo foi uma festa. Lembrando que a gente vem de 5 quedas seguidas, né? Inclusive depois das eleições, porque tem essa paridade internacional e tudo mais. O cenário agora está mais favorável, mas com certeza tirar um pouco, né, do imposto que o brasileiro paga e tanto paga, favorece o preço do combustível. Não dá para criticar aí uma desoneração de imposto na vida do brasileiro que trabalha metade do ano para pagar, né, os gastos dos governos aí. Então, né, vamos ver ano que vem se o pessoal vai estar feliz. Ok.